Então, pessoal, hoje vai ser a aula do encontro 7, certo? De máquinas elétricas 2. Antes da gente começar a aula, vou reforçar aí alguns informativos, né? Nas semanas anteriores, eu tinha postado os informes, né? E, e os tópicos aí dos capítulos lá no AVA, na seção aula, unidade 2, seção 2.2 e unidade 2, seção 2.3. Os encontros 5 e 6. Inclusive, na unidade 2, seção 2.3, eu tinha postado também a lista de exercícios, certo? A partir de agora, nas aulas online, a Lília deve ter comentado com vocês, está tudo sendo postado na unidade 1, seção 1. Né? Então, eu coloquei aí o link das aulas. Tem também lá, eu vou deixar também lá o arquivo em PowerPoint, né? Que agora a aula tem em PowerPoint. E também o link da gravação da aula. Caso vocês não consigam assistir a aula ou tenham que sair antes, ela vai ficar gravada. Todas as aulas vão ficar gravadas. E então vamos aí para os informativos, certo? Alguma dúvida em relação a isso? Vamos aí para os informativos. Então vamos ver aí. A atividade do professor, da primeira VA, valendo 1.000 pontos, vão ser os resumos manuscritos das sessões 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, né, das unidades 1 e 2. E é aquele esquema, né, resumos manuscritos pela própria pessoa, no mínimo de uma folha, né, frente e verso, né, 2 páginas por sessão. A gente já tinha passado pela unidade 1, sessões 1.1 e 1.2, né, a gente tinha passado para vocês o resumo do quadro, né, aquela lá pode contar também como resumo já, tá certo? E a entrega dos resumos, coloquei aqui até o dia 26/4, certo? E vocês podem enviar por foto pelo WhatsApp, ou podem escanear, ou escanear, opa, ou escaneados, né? E agrupados no arquivo PDF e enviar por e-mail, certo? Então, isso aí já é a atividade da primeira VA valendo 1.000 pontos. A prova, né? Ontem a gente teve uma reunião com a Lília e eu até perguntei sobre a questão da prova, né? Então, isso ainda não está definido, mas uma coisa que é certa é que ela vai ser retirada da lista de exercícios da primeira VA. Né? Eu até já disponibilizei essa lista aí para vocês. Deixa eu pegar ela aqui. É essa daqui, né? Tá lá no APA, também eu já tinha postado no grupo, né? Então, o que ficou decidido, isso lá no início, quando teve essa questão aí do cancelamento das aulas presenciais, né? Foi decidido isso aí, né? Que cada professor tinha que passar uma lista de exercícios e tinha que retirar a prova dessa lista. Então, tem aí, ó, 15 questões objetivas, certo? E tem aqui o exercício de cálculo, né? De questões subjetivas. Então, a prova vai ser retirada dessa lista aqui. Não precisa entregar, a gente vai aí nas próximas aulas resolver aí alguns exercícios da lista, também, mas vocês já podem resolver a lista. E a partir do momento que vocês forem fazer o resumo, ó, vocês já podem vir, ó, marcando aqui nas questões objetivas da lista. Alguma dúvida em relação a isso? Aos informativos? Não, tá tranquilo. Só essa lista, o senhor Pode vai falar. ajudar a gente a resolver ela ou a gente vai fazendo aqui Vou. e... Inicialmente, vocês vão resolvendo e tirando dúvidas, mas eu também vou fazer exercícios dela. Essa parte teórica não, né? Porque vocês já vão fazer um resumo. Essas 12 primeiras questões aqui, ó, eu tirei de textos do livro. Então, a hora que você estiver fazendo um resumo, você já vem e responde essas daqui. Essas 3 são mais elaboradas porque elas são de concurso e do ENAD. Tá vendo? Não, Essa daqui também. mas as questões teóricas nem tanto, a gente consegue correr atrás delas.
Mas As de as de cálculo, cálculo, tem um momento que a gente trava, a gente não sabe para onde ir. é. Não, eu vou resolver com vocês ela assim. Inclusive hoje na aula também tem exercício. Na verdade, hoje eu vou passar essa parte teórica que estava faltando e já começar a resolver exercício. Eu vou focar mais as aulas em exercícios, que eu acho que é mais proveitoso, né? Porque aula online teórica, né? A gente vai ver aí os principais tópicos, vocês vão fazer o resumo e eu vou ficar mais em cima de exercícios, né? Acho que é mais proveitoso, certo? Então vamos lá, né? Vamos partir para a aula, já que não tem nenhuma dúvida, né? Vamos começar aí com a parte de teoria. Vamos recapitular aí o que a gente tinha visto, né? A gente estava, quando ainda lá da aula presencial, na unidade 1, né? Nós já tínhamos visto aí as sessões 1.1, falava de máquinas de corrente contínua. Na 1.2, as máquinas de indução, né? E na 1.3, das máquinas síncronas. A gente sempre estava fazendo aquele esquema, né? A gente fazia uma revisão lá de máquinas 1 e depois nós víamos aí algumas novidades aí que estavam no livro de máquinas 2, né? Ficou faltando aí da seção 1.3 a parte aí de máquinas síncronas de polos salientes, certo? Se vocês tiverem aí também com o livro, eu recomendo aí que vocês abram aí o livro do ABA, né? Que a gente já vai ver essa parte teórica aqui, marcando aí os pontos mais relevantes aí dos resumos de vocês, certo? Vou passar aqui. Já tinha visto essa parte, né? De máquinas de corrente contínua, máquinas de indução trifásica. Tinha feito até exercício, né, relacionado a isso aqui. E a gente já ia partir para a questão de máquinas síncronas, né? Então, o que é que tem que ter aí no resumo de vocês, né? Dessa parte da seção 1.3, né? Tem dois tipos de máquinas síncronas, né? As de polos lisos, né? Que não tem essa saliência aqui, né? E essa daqui que é a de polos salientes, né? Em que os polos aqui norte e sul têm essa saliência. Então, esse capítulo ele fala mais sobre as máquinas de polos salientes, ó. Aqui, ó. Vocês podem ir marcando aí, ó. Quando a máquina é de polos lisos, o fluxo produzido pela força magnetomotriz na máquina não depende do alinhamento espacial da onda com os polos da máquina. Isso aí de polos lisos. A teoria das máquinas de polos lisos está no livro de máquinas 1, certo? Ele fala com mais detalhes. Aqui ele já fala da máquina de polos salientes, né? Agora, de outra forma, quando o entreferro não é uniforme, haverá uma forte dependência do fluxo com este alinhamento, que é o caso das máquinas de polos salientes, certo? Isso aí também tem que estar destacado aí no resumo de vocês, ó, a diferença de máquinas de polos lisos com a máquina de polos salientes, né? Aqui está o corte transversal de uma máquina de polos salientes, ó, que a gente tem os dois eixos, ó. O eixo aqui, ó, na direção do polo, ó, chamo de eixo D, eixo direto. E aqui, ó, no entrepolo, né, formando aqui 90 graus com o eixo direto, o eixo Q, que é o eixo em quadratura, certo? Então, aqui no livro. Então, esse aqui também tem que estar no resumo, ó. Estrutura elementar da máquina de polos salientes e os eixos direto e em quadratura, certo? Vão marcando aí. Um outro ponto importante do capítulo são os parâmetros, né? Lá na seção 1.2 a gente viu os parâmetros da máquina de da máquina de indução, e aqui na 1.3 os parâmetros das máquinas síncronas de polos salientes, ó. Os parâmetros estão nas equações 1.10 a 1.18 do livro. Vocês podem seguir aí também no livro de vocês, ó, do AVA, ó, e já ir marcando aí, ó, os parâmetros, ó. Vamos marcar as fórmulas aí, ó. Então a gente tem aqui, ó, a corrente direta, né, de eixo direto, e a corrente, ó, do eixo em quadratura, certo? Isso aqui, ó, é um módulo,
né? Como a corrente corrente alternada, né? É um número complexo, tem módulo e ângulo, né? Aqui está dando a fórmula do módulo, ó. O módulo da corrente direta é igual a corrente na armadura vezes o seno de φ mais ou menos delta. O φ, anotem aí, ó, é o ângulo de potência, é o ângulo de torque da máquina. Não, corrigindo, o φ é o fator de potência, é o ângulo do fator de potência, certo? E o delta, que é o ângulo de torque. Então, podem anotar isso aí. E aqui a corrente em quadratura, certo? Outro ponto importante aí, ó, aqui, ó, a fórmula do ângulo de torque, ó. Outro parâmetro, parte importante aí dos parâmetros da máquina. Esse aqui também tem que estar no resumo. Vou marcar aqui. Certo? Aqui apareceu, ó, XQ, né? O X é o quê? Reatância, né? Subíndice Q, quadratura. O VT, anotem aí também, ó, é a tensão dos terminais da máquina. Certo? VT é a tensão terminal. Então vamos seguindo aí, ó, marcando aí os parâmetros. Aqui, ó, o S. Podem anotar aí, a fórmula é essa. É a potência complexa, né? A potência aparente aí da máquina. É a tensão nos terminais vezes a corrente na armadura. Tá vendo? Módulo e ângulo. Tá vendo? Em termos de módulo e ângulo. Aqui também, ó, de novo, ó, fórmulas da corrente direta e corrente em quadratura. Tá vendo? Ó? VT é a tensão nos terminais da máquina. E EAF é a tensão gerada, né? Na máquina. É a tensão da armadura. Certo? Se for gerador, a gente chama essa tensão de força eletromotriz. Se for motor, é a força contra-eletromotriz. Aqui, ó, a fórmula da potência complexa também, ó. Da potência aparente. Aí tem as duas parcelas, ó. O P, que é a potência ativa, e o Q, que é a potência reativa. Tá aqui, ó, o valor delas. Potência ativa e a potência reativa. Então, todas essas fórmulas têm que estar no resumo de vocês, certo? Tá vendo? Ó, tanto na potência ativa quanto na reativa, ó, a gente tem duas parcelas, ó. Essa daqui é devido à tensão de excitação, essa primeira parcela aqui, e essa segunda parcela aqui é devido à relutância, né? O efeito da saliência dos polos, porque os polos é saliente, ó, você tem mais essa parcela aqui na fórmula da potência. Se fosse de polos lisos, não teria essa parcela, ó, só essa daqui, certo? Aqui, ó, o primeiro termo representa a potência devido à tensão de excitação. É o mesmo valor para a máquina de polos lisos. E o segundo termo representa o efeito da saliência dos polos, que produz um torque relutante. Então, a saliência, ó, ela proporciona o quê? Um pouco mais de potência para a máquina. E essa parcela aqui. Certo? Então, aí, ó, tem que ter no resumo aí dessa sessão os parâmetros. E para terminar, ó, um ponto que vocês não podem deixar de destacar no resumo é o sistema PU. Esse aqui vai estar lá na frente. Aqui, ó, nesse exemplificando aqui, ó. Isso aqui é importante, isso aqui é muito utilizado em CEP, né? Sistemas elétricos de potência, sistema PU, ó. Então, vamos marcar aí, ó. Em sistemas elétricos, é muito comum trabalharmos com sistema por unidade para simplificação de cálculos. Nesse sistema, todas as unidades elétricas podem ser expressas como frações de um valor base. Então, vamos lá, ó, aqui o exemplo, ó. Vamos supor, por exemplo, um gerador de 30 kV, 100 MVA, teria os seguintes valores de base para tensão, potência, corrente e impedância. Ó, os valores de base são geralmente adotados como os valores de placa. Ó. Então, a tensão de base é 30 kV e a potência de base é 100 MVA, megavolt ampere.
Vamos calcular a corrente, ó, como é trifásico, né? A corrente é o quê? O S dividido pela raiz de 3 vezes V. Substituindo aqui os valores, ó, a corrente de base vai ser 1924,5 amperes, ó. Corrija aí no livro, ó. Isso aqui não é volt ampere, é ampere. A impedância de base, ó, tensão de base ao quadrado sobre a potência de base, ó, 9 amperes, 9 ohms. Certo? Então aí você tem, ó, a partir dos valores de tensão e potência de base, a gente consegue determinar os valores de corrente e impedância de base. Certo? E aí o valor em PU, ó, vai ser o valor dividido pelo valor de base. Então, ó, a partir dos valores de base, né? A partir desses valores pode-se definir valores em PU para quaisquer parâmetros. Então, vou pegar aqui, ó, se o gerador estiver fornecendo 30 megawatts de potência, com uma tensão de 33 kV. Então, quais são os valores em PU? Para potência, vai ser 30 dividido por 100. 0,3. Por quê? Porque a potência base, ó, é 100. Como é 30, 30 dividido por 100, 0,3. Seria como se fosse isso aqui, ó. 30% do valor de base. É isso que significa o PU, tá vendo? Já para o valor da tensão, ó, o valor de base é 30. V de base é 30. Como a tensão é de 33, ó, a tensão em PU vai ser de 1,1 PU. Tá vendo? Como essa tensão aqui é o quê? 1,1 vezes o valor de base. Certo? 30. Então, isso aí também é muito importante nesse capítulo, certo? E tem que estar destacado aí no resumo de vocês. Alguma dúvida aí desse capítulo? Sem dúvidas. Tá de boa, né? Marcaram aí, né? Os pontos mais importantes do resumo. Já marquem aí o que é que vocês têm que colocar no resumo de vocês. Agora vamos passar aí para a unidade 2. Na unidade 2, vamos falar de velocidade e conjugado, certo? E vai ser o mesmo caminho, né? Na 2.1 é de máquinas de corrente contínua, na 2.2 de indução e na 2.3 das máquinas síncronas, certo? Então, já podem abrir o livro aí e marcar aí também, ó, os pontos mais importantes aí do resumo. 2.1. Vamos começar aí, ó, com as máquinas de corrente contínua, certo? Na seção 2.1, máquinas de corrente contínua. 2.1. O estudo que ele faz aí, depois a gente vai fazer mais exercícios sobre máquina, sobre essa parte de máquinas de corrente contínua na próxima aula, mas ele faz o estudo teórico aí da máquina de corrente contínua com excitação independente, né? Aqui está o circuito, ó, da armadura, e o campo é independente do circuito da armadura. Que anotem aí, ó, os parâmetros aí do circuito, ó. VA é a tensão na armadura, que é a tensão nos terminais da máquina. O IA é a corrente da armadura, RA é a resistência da armadura. O EA, se for gerador, é a tensão, é a força eletromotriz. Se for motor, é a força contra-eletromotriz, né? É a tensão gerada na máquina, ó, é a tensão interna da máquina. E aqui nós temos de forma independente, ó, o campo, ó. LF, né, que é o enrolamento de campo, a indutância, RF é a resistência e VF é a tensão nos terminais, ó, do circuito de campo. E F é a corrente de campo, certo? Isso aí é um tipo de máquina de corrente contínua. Você tem dois tipos: excitação independente e autoexcitado, né? Nesse capítulo ele faz o estudo aí de excitação independente. Aqui, ó, a gente vai, lá no capítulo tem a dedução, mas aqui o que interessa pra gente é essa fórmula final aqui, ó, da velocidade mecânica. Esse ômega aqui, ó, é a velocidade em radianos por segundo, né, a velocidade angular, e m aqui é de mecânica, certo? Vai ser o quê, ó? VA, que é a tensão dos terminais da armadura, dividido por KA, que é uma constante da armadura, né, uma constante, uma característica da máquina,
O φ é o fluxo, o RA é a resistência da armadura, né, menos RA, vezes KA, vezes φ elevado ao quadrado, vezes T. T é o torque, certo? Anotem aí, ó, torque ou conjugado, né? A palavra torque é o mesmo que conjugado, né? Que é o que? É uma força para a rotação da máquina, certo? Esse termo aqui, ó, 1 sobre K A vezes φ, eu posso chamar de K1, seria uma constante aqui, K1 vezes VA, menos RA sobre KA vezes φ ao quadrado, eu vou chamar de K2, ó, K2 vezes T. Então, ó, é essa função aqui, ó, que define a velocidade mecânica de uma máquina de corrente contínua com estação independente, certo? E a partir dessa fórmula aqui, ó, eu posso concluir que tem 3 tipos de controle, ó. Você pode controlar a velocidade da máquina, ó, controle da tensão de armadura da máquina, mexendo aqui no VA, por meio do ajuste do fluxo de campo, mexendo no KA vezes φ, aqui, ó, KA vezes φ, né? Mexendo, na verdade, no φ, né? Você vai mexer na corrente e, consequentemente, você vai mexer aqui no φ. Ou por meio da resistência associada à resistência da armadura. A gente coloca uma resistência extra aqui, ó, que vai aparecer na fórmula. Aqui, ó. A gente varia essa resistência e a gente consegue variar aqui a velocidade mecânica da máquina. Voltando lá no capítulo, ó, vocês têm que marcar aí, ó, os 3 tipos de controle da máquina. Tá aqui. Ó, os tipos de controle de velocidade conjugado da máquina de corrente contínua são bem definidos. São eles, ó, o controle por meio do ajuste do fluxo de campo, controlando a corrente de campo, o controle por meio da resistência associada ao circuito da armadura e o controle por meio da tensão aplicada ao circuito da armadura. Certo? Então, podem marcar aí, ó, no livro de vocês, isso aqui, a parte mais importante do capítulo, né? Tem que estar também tem que constar aí no resumo, ó. Aqui, ó, tem o circuito da máquina CC independente, como está lá no slide, né? E aqui tem a dedução da fórmula da velocidade mecânica, certo? Aqui tem toda a dedução da fórmula, a fórmula do torque, né? Da tensão gerada na máquina, e aqui, ó, a fórmula final. Né? A velocidade mecânica em função da tensão na armadura e em função do torque na máquina, da máquina, certo? Isso aí também é importante no resumo de vocês. Então, algumas conclusões importantes aí, ó. Para um determinado valor de torque, ao se aumentar VA, a velocidade ômega-m aumenta. E ao se aumentar RA, por meio de uma resistência externa nula, por meio de uma resistência externa, ou φ, por meio da corrente de campo, a velocidade diminui. Ó, isso aqui já está óbvio aqui da fórmula, né? Então, se você aumenta VA, você vai aumentar a ômega-m, a velocidade da máquina, que é diretamente proporcional. Se você aumenta RA, como aqui está subtraindo, ó, vai ficar um valor menor de velocidade. Então, você diminui a velocidade. Se você aumenta φ, né, aumenta na corrente IF, ó, aumenta tanto aqui, é inversamente proporcional, tanto nessa parcela quanto nessa. Só que como essa é o quadrado, essa daqui vai ter o quê? Um valor o quê? Menor. Então, você vai fazer um valor maior. Então, você vai fazer o quê? Diminuir a velocidade da máquina. Certo? Então, das duas formas. Então, essas são as formas aí de alterar a velocidade da máquina de corrente contínua. Tem que marcar aí também. Certo? Marquem aí os 3 tipos de controle, ó. Controle da tensão de armadura da máquina. É a primeira forma. Que a gente pode escrever aqui ela dessa forma. Que o próprio nome já diz, né? Se você alterar aqui, ó, a tensão na armadura, você vai alterar a velocidade mecânica da máquina. Aqui, ó, a tensão na armadura. Né? Quanto maior VA, maior ômega-m. É diretamente proporcional. Então, você também tem que marcar aí no livro. Certo. Aqui eles fazem um estudo mais detalhado. A outra forma de controle de velocidade é o controle de velocidade conjugado por meio do ajuste do fluxo de campo. Né? É
alterar aqui, ó, a corrente IF. Alterando essa corrente, você vai alterar os fluxos, ó. Aqui e aqui. A fórmula agora, ó, também marquem aí para esse tipo de controle, ó. Uma conclusão que a gente chega, ó. Existe uma linearidade magnética, de forma que pode se assumir o quê, ó? Ka vezes φ é igual a Kf vezes If. Ka vezes φ é igual a Kf vezes F. K é uma constante da armadura, né, vezes o fluxo, é igual a Kf, que é uma constante do campo, vezes a corrente de campo. Então, eu vou substituir aqui, ó, no Ka vezes φ, o Kf vezes If, ó. Aqui e aqui, Kf vezes If ao quadrado. Então, tá vendo, ó, a velocidade mecânica ficou como uma função do quê? Da corrente, ó, no campo, em função do If. É o que a gente queria, ó. Pode marcar aí também essa fórmula no livro, né? Aqui, ó. A velocidade varia de forma inversamente proporcional à corrente de campo. Como a gente viu lá no início do capítulo, né? Se eu aumentar a corrente de campo, a velocidade vai diminuir. É inversamente proporcional. Maneira de controle da máquina de corrente contínua. A terceira, que vocês têm que marcar aí no capítulo, ó. A terceira forma de controle da máquina de corrente contínua, aqui, ó. Está na página 73, ó, controle da velocidade conjugado por meio da resistência associada à resistência da armadura. Certo? Como que eu vou fazer isso, ó? Então, ó, marquem aí. Eu vou associar, ó, associa-se uma resistência externa ao enrolamento da armadura, né? Um reostato. É como se eu colocasse aqui, ó, em série com essa resistência da armadura, uma resistência da armadura extra. Tá vendo, ó? Uma resistência de armadura extra. E vou variar, ó, é essa resistência da armadura, tá vendo? Ela vai ser somada aqui, ó, tá em série com RA. Certo? Então, a partir do ajuste dessa resistência, eu consigo variar a velocidade. Como aqui que é como o RA que é o variável, ó, então VA sobre KA vezes φ é uma constante, que é K3, certo? E isso aqui, ó, passa a ser também um valor K4, né? Que não é constante, né? Ele vai ser variável de acordo com essa resistência aqui. Essa fórmula aqui. Pode marcar aí também a fórmula. Certo? Bem, pessoal, aí do capítulo 2.1, né, da seção 2.1, esses aí são os principais tópicos, certo? Então, isso aí tem que constar aí do resumo de vocês. Alguma dúvida, pessoal? Quer que repete alguma coisa? Tá de boas por aqui. Ok, então vamos seguir aí, ó. Vamos continuar aí com a parte de teoria, ó. Vamos para a seção 2.2, né, capítulo 2. Vamos continuar falando de velocidade conjugado da máquina, mas agora da máquina de indução, certo? Pessoal, quem está com o microfone habilitado aí, desabilita, por favor. Tem alguém aí? Vamos lá, né? Então vamos ver a parte de controle de velocidade e conjugado das máquinas de indução, né?
Vamos marcar lá no capítulo 2.2, ó, os pontos mais importantes aí do resumo, né? Vamos relembrar aqui, isso aqui a gente até tinha visto na aula, ó, essas fórmulas aqui importantes, ó. O que é a velocidade síncrona? Ó, velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência elétrica dividido pelo número de polos. A gente já tinha falado isso na aula, né? E nós tínhamos falado também que a máquina de indução, ó, tem uma característica importante que é o escorregamento. Ó. Também a gente já tinha, se você olhar aí no caderno de vocês, ó, volta aí o caderno. A gente também já tinha visto essa fórmula aqui do escorregamento. Ó, tem que estar no resumo. Ó. É a velocidade síncrona menos a velocidade da máquina dividido pela velocidade síncrona. Né? Essa velocidade aqui é a velocidade do rotor da máquina vezes 100%. O escorregamento é dado em porcentagem. E também lá do capítulo 1.2, a gente já tinha visto aí a fórmula do torque mecânico, ó. A gente até fez um exercício, você voltar aí no seu caderno, você vai ver, ó. Um exercício do torque mecânico. Deixa eu marcar aqui. Certo. Em função aqui, ó, da velocidade síncrona, ó. Professor, Oi, pode perguntar. volta lá na página 73, por favor, que eu não vi as marcações, que a internet caiu aqui. Ah, tá, deixa eu voltar aqui então, rapidinho. 7.3, lá do capítulo 2.1. 7.3 aqui, ó. Marca aí, ó. Aí já é da máquina de corrente contínua, né? Terceira forma de controle de velocidade e a fórmula. Isso aí tem que estar no resumo aí, no seu resumo. Certo? Vamos dar seguimento aí, ó, pessoal. Em próximas aulas, como eu falei para vocês, como tem muita fórmula, eu vou ficar mais em cima de exercícios, né? Basear mais a aula em exercícios, que também fica mais dinâmica a aula, né? Mas agora a gente vai ter que passar por essa parte aqui de teoria. Então vamos lá, ó, isso aí a gente já tinha visto no outro capítulo, né? Aqui já tem todos os parâmetros também, ó, tem os parâmetros da máquina de indução que a gente viu. Aqui, como eu estava falando para vocês, né? A velocidade em radianos por segundo, né? Síncrona, né? Ômega igual a 2πf, né? Vezes a frequência síncrona, né? No Brasil é 60 Hz, né? Da rede, né? A frequência da rede. Mas a gente vai ver aí que uma das formas de controlar a velocidade da máquina de indução é o inversor de frequência. Aqui, ó, também, ó, em função do escorregamento, ó, o S aqui, ó, na fórmula. Certo? Então, marquem aí. Um ponto importante aí, ó. Anotem aí, ó. Quanto maior o escorregamento, menor será a velocidade real de rotação da máquina. Então, uma das formas de variar a velocidade é variando o escorregamento da máquina. Então, quanto maior o escorregamento, menor será a velocidade. Isso é importante. Certo. Volta lá no slide. Então, ó, o que você tem que ter aí, ó? As fórmulas, né, da máquina de indução, tem que estar no resumo. E os tipos de controle. Né? Vamos ver aí os tipos de controle, né? Você tem 4 tipos principais aí, ó. Por variação dos polos da máquina de indução, né? Variando o P, variando o polo, eu vario o número de polos, eu vario a velocidade síncrona. Consequentemente, o escorregamento e, consequentemente, a velocidade. Por mudança da tensão de linha, que vai aparecer aqui, ó. Você altera a velocidade da máquina. Por mudança da resistência do rotor, isso aí só no caso de rotor bobinado. Se for aquele rotor gaiola de esquilo, não tem esse tipo de controle. E o último é por meio da frequência de linha. Esse daqui é o mais importante, ó. Vocês têm que destacar mais aí no capítulo, ó. Vou alterar a velocidade da máquina mudando a frequência da linha. Mas a frequência da linha não é 60 Hz, só que aí a gente usa o inversor de frequência. Certo? Então, são os principais tipos de controle. Vamos marcar lá no texto.
essa parte aí, né? Então, ó, vocês têm que sempre destacar no resumo, né, falando da importância desse tipo de motor, ó. Os motores de indução ganharam espaço nas indústrias devido à padronização da alimentação CA. Então, são os motores mais utilizados, né, devido à rede de alimentação ser de corrente alternada, eles são mais utilizados por serem de corrente alternada. O problema era o quê? A questão do controle de velocidade, né? Isso foi resolvido como? Ó, porém, não se apresentavam vantajosos em aplicações que exigiam uma considerável flexibilidade de alteração da faixa de velocidades. Esse era um problema. Contudo, com o advento dos dispositivos de acionamento modernos de estado sólido, com destaque para os inversores de frequência, foi possível dar ao motor de indução essa flexibilidade de operação. Então, aí, a forma de variar a velocidade da máquina de indução utilizada na maior parte dos casos aí, é um inversor de frequência, é o uso do inversor de frequência, certo? Vamos continuar aí ainda na página 85, ó, marcando aí, ó. As duas principais técnicas que podem ser usadas para controlar a velocidade de um motor de indução estão relacionadas a 1. Variação da velocidade síncrona de rotação dos campos magnéticos do estator e do rotor. E 2. A variação do escorregamento. A gente já tinha falado aí. Essa primeira forma aqui, ó, a primeira forma, ó, está relacionada ao uso de inversores de frequência, que é a mais utilizada, né? Como a gente estava dizendo aí, né? A segunda forma é possível por meio da variação da alimentação dos enrolamentos do estator ou da variação da resistência do rotor. Como eu disse, né? Você só consegue variar a resistência do rotor nas máquinas de rotor bobinado. Você não consegue fazer isso nas máquinas com rotor gaiola de esquilo. Certo? Marquem aí. Então, variação dos polos da máquina de indução. É uma das maneiras, né? A gente já tinha visto isso lá no slide, né? Anotem aí, ó. Esse tipo de ajuste de velocidade é determinado pela ligação dos enrolamentos da máquina, de forma a estabelecer o número de polos adequado para a velocidade pretendida. Certo? Então, marquem essa parte. E aqui na página 87, ó, o rotor desse tipo de motor é normalmente tipo gaiola de esquilo. Esse procedimento aí de alterar os polos, ó, é mais utilizado no rotor do tipo gaiola de esquilo, para que seja induzido no rotor sempre o mesmo número de polos do estator. Certo? Então, isso aí tem que estar marcado aí nesse primeiro tipo, né? Que é por variação dos polos da máquina. Ó. Vamos lá. Controle de velocidade por mudança da tensão de linha. Marca aí também no texto, ó. Certo. Vou marcar aí os partes principais aí, ó. Anotem aí, ó. O conjugado interno desenvolvido por um motor CA assíncrono é proporcional ao quadrado da tensão aplicada nos terminais primários. Isso aqui também, ó. Notaram aí no livro? A tensão de alimentação da máquina. Se a tensão de alimentação da máquina for alternada, podemos reduzir a velocidade ou aumentá-la. Certo? Aqui, ó, a gente consegue definir isso através dessa fórmula, tá vendo? Ó? Aqui a tensão de Thevenin. Aqui dentro da tensão de Thevenin tá as tensões dos terminais da máquina, tá vendo? Ó? É diretamente proporcional ao torque mecânico, ó, ao quadrado. Tá aí no texto, ó. Conjugado é proporcional ao quadrado da tensão aplicada nos terminais primários da máquina. Então, alterando as tensões terminais, ó, eu consigo alterar o torque e, consequentemente, a velocidade. Certo? Torque e velocidade. E, por mudança da resistência do rotor,
Vou marcar aí no livro também, ó. Controle da velocidade por mudança da resistência do rotor. Isso aqui é só para que tipo de máquina? Motores de indução de rotor bobinado, ó. A forma da curva de conjugado versus velocidade de motores de indução de rotor bobinado pode ser alterada com a inserção de resistências extras no circuito do rotor da máquina. Certo? Então é só nesse caso aí. Então também vocês podem marcar isso aí no capítulo. E para fechar aí esse capítulo, ó, por meio da frequência de linha, que é o uso do inversor de frequência, né, que é o mais utilizado. Esse aqui já é o controle de velocidade por meio da frequência de linha. Certo? E aqui tem todos os parâmetros desse caso. Ó. Então, vamos lá, marcar aqui as fórmulas. Aqui, ó. A velocidade síncrona, ó, 2π vezes a frequência elétrica, né, da rede. É o ômega S, ó. Fe é a frequência da linha, né? Frequência da tensão de linha que alimenta a máquina. É a frequência da rede. A reatância indutiva, ó, ômega S vezes L, lá de circuitos elétricos. Aqui, ó, nos parâmetros, ó, vamos considerar, ó, o R de TV não é igual a zero. Aqui, ó. Para o estudo dessa característica, podemos aproximar a resistência do circuito estator desprezível. Certo? Então, a resistência de TV não é nula. E aqui, ó, a reatância de TV não. Isso aqui a gente já tinha visto no outro capítulo, ó. XM, X1 e XM, né? O subíndice M é magnetização. Esse subíndice 1 aqui é da armadura, né? Aqui é a tensão de TVNAM. Tá vendo? A tensão de TVNAM, que tá até na outra fórmula, isso aqui é importante, ó. Tem um V1, que é a tensão que alimenta o circuito de alimentação da máquina. Que é a tensão nos terminais da máquina. A gente viu que a gente pode alterar a velocidade por essa tensão também. Né? Certo? Vamos marcando aqui, ó. Vamos alterar aqui a velocidade por essa daqui, ó. Ah, não. Vamos considerar aqui a frequência, então, como 60 Hz, que é a frequência da linha, e ômega E0 é a velocidade angular elétrica na frequência de 60 Hz. E aqui tem a formulação, ó. Então, aqui está o ômega S. Quando ele coloca esse subíndice 0 aqui, ó, é para o valor de 60 Hz, seria como se fosse a base. E esse aqui, ó, já é a frequência elétrica do inversor. Tá vendo? Então, ele refaz as fórmulas já com uma nova frequência. Tá vendo? Em função da frequência base, que é de 60 Hz. Que é a fórmula do V1. Tudo isso tem que estar no resumo, né? Essa parte é importante. Essa dedução. A tensão de TVNAM. Né? O escorregamento aqui, ó. Quando você faz a mudança da frequência, qual será o novo escorregamento. E, por fim, o torque mecânico, né, que é a fórmula final aí que interessa pra gente. Essa parte. Certo. Aqui tá os parâmetros da máquina, a tensão de TVNAM, o R2 e o X2, né, que são os valores aí do campo, reatância de TVNAM. Essa variação aqui, ó, é a variação da velocidade. Variação da velocidade mecânica, certo? Que acontece, ó, quando você tem a mudança da frequência. Quando tem a mudança da frequência. Mas alguns pontos importantes aí desse capítulo para vocês marcarem. Aqui, ó. A influência da variação da frequência na característica do torque da máquina é percebida apenas na variação de velocidade. Uma vez que ômega-n mecânico, delta ômega-m é em função da frequência de alimentação. Certo? Aqui, ó. Também marquem aqui, ó. A amplitude do torque máximo não se altera, apenas a velocidade na qual o torque máximo ocorre.
Também é um ponto importante nesse tipo de variação de velocidade. Certo? Marcaram aí os pontos mais importantes do capítulo? Vamos terminar aí, ó, esse capítulo, essa parte de teoria, né? Falando agora do controle de velocidade e conjugado das máquinas síncronas, né? A gente tinha falado também sobre isso na aula. Oi, pode perguntar. Uma pergunta. Você pode saber me dizer por que o controle de velocidade por meio do inversor de frequência é o mais utilizado? É devido a alguma coisa de aproveitamento, ou é valor? Não sei. Ele é mais utilizado principalmente por causa da praticidade, né? Da facilidade em variar a velocidade da máquina, né? Os outros são também utilizados, mas eles têm mais, vamos dizer assim, você tem maiores... por exemplo, no caso do mudança de resistência do rotor, no caso do motor de rotor bobinado, você pode ter problemas na manutenção dessas resistências. No caso de variação dos polos, então você tem limitação, né? Porque você vai fazer diferentes ligações, aquelas diferentes ligações que tem na carcaça dos motores, né? Pode fazer alteração nas velocidades. Só que você tem uma faixa reduzida, né? Você não tem muita opção de variação de velocidade. O inversor de frequência é isso, é a facilidade e como que eu posso dizer? Como você tem muita opção de variação de velocidade, ele é mais versátil. Essa é a palavra. E a versatilidade. Certo? Isso aí também é bom vocês anotarem aí também no resumo de vocês, ó. Obrigado. Certo. Então, usa mais o inversor de frequência pela facilidade e versatilidade. Esses são os dois pontos mais importantes aí. Vamos terminar aí como controle de velocidade conjugado das máquinas síncronas, certo? Então, vamos lembrar aqui, ó, dessas fórmulas aqui, né? A máquina síncrona é aquela que gira na velocidade síncrona, né? Na velocidade que foi definida lá nos terminais na velocidade elétrica, né? Então, também na máquina síncrona é utilizado o inversor de frequência, mais utilizado para variar a velocidade da máquina. Então, aqui, ó, coloca aí no resumo de novo a fórmula da velocidade síncrona. Tem que estar no resumo, né? Aqui, ó. Velocidade síncrona. 2 sobre π vezes a velocidade angular elétrica, né? Se ômega é a velocidade angular elétrica e ômega s é a velocidade angular síncrona. Certo. E destaque aí no capítulo também os tipos de controles, né? O mais utilizado aí também, ó, é por meio da frequência de linha, que é o inversor de frequência. Certo? Mas vamos marcar aí no capítulo, ó, também as outras formas de controle de velocidade. Ó, marca aqui também, ó, a máquina síncrona operando como motor é utilizada principalmente para aplicações que precisem de uma velocidade constante, né? Isso a gente também já tinha falado em outras aulas. Então, marquem aí na página 104, ó. Marcar aí os tipos, né? O primeiro é pelo controle em malha fechada da velocidade da máquina. Certo? É uma forma de controle aí da velocidade nesse tipo de máquina. Aqui, ó. Aqui, ó, pessoal, ó, tá na página 103. O controle de velocidade do motor síncrono é feito normalmente de duas maneiras possíveis.
Uma dessas formas é utilizar o motor síncrono na forma autocontrolada, utilizando o controle em malha fechada de velocidade da máquina. Isso aqui é uma forma. Nesse tipo de controle, o ajuste da frequência elétrica é feito utilizando-se um controle direto de conjugado. Aqui, ó, que controlará a velocidade mecânica do motor por meio dessa malha de controle. Certo? Então seria um sistema automatizado aí de controle de velocidade. E a outra forma, que é a mais usual, é a alimentação da frequência da rede elétrica por meio da utilização de inversores de frequência, né? Que é o que eu estava falando para vocês, né? O mais utilizado aí. Certo? Lá na parte dos inversores de frequência, é bom vocês destacarem aí a fórmula, ó, do torque, ó, vezes a velocidade mecânica para esse tipo de máquina, que é a fórmula 223, ó, marquem aí. Aqui, ó, ele faz o estudo de máquina de polos lisos, ó. Certo? A máquina de polos lisos. Lembra lá no início da aula, a gente estava falando de máquina síncrona de polos salientes. Ó. A de polos lisos não tem essa ranhura aqui, ó. Certo? Aqui está tudo preenchido. Então, aí marquem essa fórmula, né? Essa parte aqui. Também, ó, dentro ainda do inversor de frequência, marquem aí, ó, as fórmulas dos torques máximos. Aqui é a fórmula completa, né? É aquela fórmula de cima. Ele trabalhou essa fórmula aqui, ó. Certo. Trabalhou essa fórmula em função de outros parâmetros, né? Isso aqui é bom também colocar no resumo. Professor, Pode perguntar. essa fórmula aí do torque aí, tá, eu não vou conseguir entender ela agora. Mas eu já trabalhei com inversor de frequência e já Pode vi falar. na prática que quanto mais a gente aumenta a frequência, principalmente a passar muito a nominal do motor, por exemplo, 300 Hz, já vi que o torque vai diminuindo. É inversamente? Não, o que que acontece, ó? Vamos voltar aqui, ó. A gente precisa entrar na curva, né? Aqui, ó. A curva, a gente vai trabalhar isso também em exercício, mas deixa eu pegar uma determinada curva aqui. Viram aqui, ó, porque a variação da frequência altera a velocidade, não é isso? Como a gente viu na fórmula, né? E a velocidade e o torque, ó, ela é dada por essa curva aqui, não é, até um determinado ponto, ó, ela é diretamente proporcional, tá vendo? Aumenta a velocidade, aumenta o conjugado. Mas ela chega num ponto máximo aqui, ó. Tá vendo? O aumento, e a partir desse ponto, o aumento da velocidade reduz o torque. Tá vendo aí? Como que é a curva? Beleza. Então ela tem duas, tá vendo? Que ela tem duas, vamos dizer assim, tem duas zonas, né? Até um determinado ponto, aumenta. A partir de determinado ponto, ela cai. Então é assim que é a curva. Isso aí é bom também vocês marcarem, isso aí é importante, ó. Curva de conjugado versus a velocidade. Essa curva aqui. Deixa eu ver se tem ela Beleza, aqui. ótimo. Obrigado. Certo. Ela vai aparecer sempre nesses estudos, tá vendo? Ó, conjugado por velocidade. Elas têm sempre essa característica. Aqui de novo, ó. Aqui que você tá falando, ó. Aqui tá vendo, ó, para diferentes frequências. Aí você tá alterando o inversor de frequência. Aí você tá fazendo o quê? Variando, ó, aumentando a frequência, tá aumentando a velocidade. Só que aí olha o que acontece com o torque, ó. Tá vendo? Tem diferentes curvas aí, torque mecânico. Vamos voltar lá na máquina 5. Se vocês continuarem marcando aí. Aqui, ó. E o torque máximo, ó, é dado por essas fórmulas aqui, ó. Tem dois casos aí, ó. Marquem na página 106. Vamos marcar aí no texto, ó.
a frequência da tensão de alimentação é ajustada para um valor abaixo da nominal. Quando o valor da frequência de tensão da alimentação é abaixo da nominal, a fórmula do torque máximo é essa daqui. É a 2,25. E quando está acima, marca aí, ó, se a frequência da tensão nominal for superior à frequência nominal, o torque máximo, ó, que é aquele pico lá da curva, ó, é dado pela fórmula 2,26. Então tem esses dois casos aí. Certo. Marquei no livro. Qual que é a diferença aí, professor, entre os dois? A primeira é a frequência da tensão de alimentação, né? Você ajustou o inversor de frequência para um valor abaixo do nominal, certo? E a outra fórmula, ó, a frequência de tensão nominal é superior à frequência nominal. Vamos supor que a frequência nominal é 60 Hz. Para valores abaixo de 60 Hz, a fórmula é a 2,25. E para valores acima de 60 Hz, o torque máximo é dado pela fórmula 2,26. Certo? Esse símbolozinho W aí, não sei o nome dele, qual parâmetro que é ele? Esse é um ômega, né? Parece um W. O ômega, lá de circuitos, anota aí, é igual a 2 vezes π vezes a frequência em Hertz. Lembra? Ômega é igual a 2πf. A frequência em Hertz, a frequência F é em Hertz. E o ômega é em radianos por segundo. Então, ele está relacionado à frequência. Certo? Ele está relacionado à frequência. O N está relacionado ao valor nominal. Então, por exemplo, se for 60 Hz, quanto vai dar o ômega? Vou pegar a calculadora aqui. Para 60 Hz, quanto que é o ômega? Façam aí. Quanto que dá? 2 vezes π vezes 60, dá 377, não é isso? 377 radianos por segundo. Agora F é a frequência elétrica, é a frequência que está no inversor, ó, em Hertz. Certo. Aí você consegue determinar o torque máximo. Sublinha aí também, ó. É importante, ó. Em regime permanente, ó, a velocidade de um motor síncrono pode ser obtida pela frequência de operação. Contudo, na prática, o controle de velocidade da máquina por meio do controle de frequência tem certas limitações relacionadas à capacidade do rotor da máquina acompanhar as mudanças de frequência da tensão de armadura aplicada que possam ocorrer. Também tem isso, né? Tem um limite superior aí de ajuste de frequência. Isso é bom destacar aí no resumo. Uma coisa importante aí, ó, um parâmetro importante da máquina síncrona é esse aqui, ó, a regulação de velocidade. Tá aí na página 109, ó. Então vamos lá. O conjugado máximo ocorre quando a tensão nos terminais da armadura e a tensão gerada são fasorialmente perpendiculares entre si. Certo? E o conceito de regulação de velocidade, que é o RV, ó. Essa fórmula aqui, ó. A 2,27. É a velocidade síncrona, NS, menos NPC, que é a velocidade de rotação em plena carga. Certo? Então, aí vamos dizer assim, quanto que pode ter de regulação de velocidade, né? Como que ela pode ser regulada, né? Essa parte aqui, ó. A regulação de velocidade mede a capacidade no motor de manter constante a velocidade no eixo quando a carga varia. A gente até tinha comentado isso na última aula, né? Dependendo da carga que você coloca no motor síncrono, ele perde o sincronismo e o motor para. Lembra disso? Tem um tipo de motor síncrono que tem um rotor em gaiola. Aí nesse tipo de máquina, quando a carga
quando tem sobrecarga, ele perde o sincronismo e começa a trabalhar como motor de indução. Só que, no geral, o motor síncrono, quando ele perde, quando a carga é acima dessa carga máxima, né, ele perde o sincronismo e o motor para. Outra forma importante aí é o controle direto de conjugado, certo? Depois vocês têm mais detalhes aí, tem uma formulação mais detalhada, a gente não vai trabalhar muito esse caso, não. É a fórmula final do torque mecânico, essa daqui. A 235. Certo. E para fechar aí o resumo, ó, seria bom vocês colocarem o diagrama de bloco de controle de conjugado da máquina síncrona, né? E a gente já tinha falado que é uma malha fechada de controle de velocidade, né? Aqui no caso do controle de conjugado da máquina. Certo. Então, sublinhei também, às vezes o objetivo final do controle é, na verdade, controlar a velocidade ou a posição, e não conjugado. Né? Esse caso aí é para controle de conjugado. Dessa forma, o sistema de controle de conjugado pode ser usado como componente de uma malha de controle de velocidade. Isso aí é uma outra forma também de controle aí da máquina, ó. Né? Controle direto de conjugado, ó. Da forma que eu falei para vocês marcarem. Aí, ó, marca a fórmula da regulação de velocidade, isso é importante estar no resumo, e também por controle direto de conjugado. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Vocês querem que eu volte em alguma página para vocês marcarem algum ponto? Os exercícios você vai fazer hoje, professor? Pô, vou fazer 2 exercícios aí, só para a gente não ficar só nessa parte de teoria. Aí nas próximas aulas vai ser só exercício, né? A gente volta aí em algum outro ponto teórico, mas eu vou fixar a aula mais em exercício, certo? Aí sempre eu vou passar o exercício, aí a gente tira aí os dados, como se a gente estivesse em sala de aula mesmo. Aí eu passo a fórmula e dou um tempo para vocês resolverem e eu corrijo, certo? Alguma dúvida aí nos resumos? Você vai Acho postar que esse não. slide lá no AVA? Esses slides, o que acontece? Eu mandei no grupo, já está lá no grupo, quem está no grupo eu já tinha mandado, e também ele está no AVA. Tudo que eu estou pondo aqui vai ficar no AVA, unidade 1, seção 1.1. Aí tem o link da aula, tem o PowerPoint, vai ter também essa aula que a gente está tendo, ela está sendo gravada. Também vai ter o link da aula, tudo isso vai estar disponível lá, certo? O slide também eu vou mandar antes da aula, então às vezes se vocês quiserem também já salvar o slide, não sei como vocês gostam de trabalhar, às vezes imprimir, anotar, não sei. Mas eu vou disponibilizar isso aí também para vocês. Certo? Alguma dúvida dessa parte teórica, de resumo? Quer que volte alguma página? Ou não precisa? Leandro, Pode perguntar. depois, por favor, disponibiliza o link do grupo, porque tem muita gente da minha sala que está sem estar no grupo. Que não está no grupo? Isso. Vocês poderem também fazer esse favor para mim, quem não divulga nos grupos de vocês que tem o grupo, certo? Aí pede para me mandar para me chamar no WhatsApp. Sim, só me envia o link que eu coloco lá e já disponibilizo para eles também. Ah, não, então tá. Então eu vou te enviar no seu WhatsApp, então, o link dele. Ok. Tá bom? Aí você faz isso para mim, por favor. Tá, sim. Daqui a pouco eu te mando. Certo? Então vamos fazer os exercícios aí, ó. Separei 2 exercícios, ó. Se vocês quiserem anotar aí, ó. Vamos fazer como se fosse em aula mesmo, né? Então, tem-se um motor síncrono trifásico de polos salientes, né? Que representa
as reatâncias de eixo direto e quadratura, tá aqui, ó. XD é 1,5 ohms e XQ 1 ohm. Então, podem anotar aí, ó. Então, é um motor de polos salientes, motor síncrono trifásico de polos salientes. Esses exercícios são relacionados ao capítulo 1.3, ó. Certo? A gente vai fazer da aula de hoje. Vou voltar lá no... nas fórmulas lá no início da aula. Então, vamos lá. Então, anotem aí, o XD é 1,5, o XQ é 1. Então, essa máquina é ligada a um barramento infinito que possui uma tensão de 500 volts por fase. Então, a tensão nos terminais da máquina é de 500 volts. E a tensão gerada é de 503 volts por máquina. Né? Isso aqui já é a tensão na armadura, né? A tensão interna. Né? No caso aí de motor, né, seria a força contra a eletromotriz. Então, vamos lá. Para esta máquina, nessas condições, qual será aproximadamente o valor da potência de torque de relutância máxima? Aí tem as opções aí, 10.000, 50.000, 100.000, 125.000 e 150.000. Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos lá nos parâmetros. Vocês lembram lá na página... Vamos lá na página, quando a gente falou de potência, ó. Volta lá na página 49, ó. Lembram aqui, ó. A gente sublinhou isso aqui, ó. Que a potência em watts, ó, a potência ativa, ó, tem dois termos na máquina de polos salientes, né? Essa primeira parcela aqui e essa segunda. Essa primeira parcela, ó, a gente até sublinhou, ó, é a potência devido à tensão de excitação. Essa daqui. Até aqui, até o mais, né? E essa segunda parcela aqui, ó, a fórmula da potência, ó, é o efeito da saliência dos polos, que produz um torque relutante, né? E é isso que ele pergunta aqui, ó. O valor da potência de torque de relutância máxima. Então, seria o quê, ó? Essa segunda parcela da fórmula aqui, ó. Certo? Então, anotem aí, ó. A fórmula da potência, né? Tem as duas parcelas. Ele quer, ó, o valor dessa segunda parcela aqui, ó. Que é VT ao quadrado vezes XD menos XQ sobre 2XD vezes XQ vezes o seno de 2 vezes o delta. Certo? Anotem aí, vou dar um tempinho para vocês fazerem aí. A gente já tem a tensão nos terminais da máquina. Exercício, ó. Aqui, ó. A tensão nos terminais da máquina é de 500 volts. Temos aí as reatâncias, ó, direta e em quadratura, 1,5 e 1. E como ele quer o valor máximo, ó, aqui, ó, precisa também desse ângulo de torque aqui, ó, o delta, ó. No valor máximo, ó, vamos pensar aqui, ó, o seno, ele vai de quanto até quanto? É uma função que vai de quanto até quanto? Qual o valor mínimo e o valor máximo que ela pode ter? Alguém sabe me dizer? Vamos lá, por exemplo, o seno de 0 é 0. O seno de 90 é quanto? 1, não é isso? 180 é 0. 270 é menos 1, não é isso? E 360 é 0. Você dá uma volta no ciclo trigonométrico. Então, o máximo é o valor 1 e o mínimo é menos 1. Não é verdade? Pode ir de menos 1 até 1. Então, o valor máximo do seno é quanto? 1. Não é isso? O máximo que ele pode chegar. Para o valor ser 1, quanto que tem que ter aqui dentro? Dentro do seno? 90, não é isso? Seno de 90 é igual a 1. Se aqui dentro tem que ser 90, quanto que tem que ser o delta?
2 vezes delta é igual a 90. Então, delta tem que ser quanto? Zero. Alguém sabe dizer? 45. Então, pode anotar aí, ó. Para o valor máximo, ó. Anotem aí, ó. Como ele quer o valor máximo, o delta... ó, desculpa aí. O delta da fórmula tem que ser 45. Anotaram? Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem o exercício. Certo. Vamos ver aí, ó. Pode tirar aqui da fórmula. Aí as alternativas. A é 10 mil, 50 mil, 100 mil, 125 mil e 150 mil. Vamos lá, ó. Quem terminar aí, fala aí qual é a alternativa que vocês acharam. Dá um tempinho aí para Dá um tempinho para beber uma água também. Alguém respondeu? Alguém já tem a resposta? R$ 125 mil? Vamos resolver então, pessoal. Vocês querem mais um tempo para terminar? Resolver lá com vocês. Então vamos lá. Então, pessoal, ó. Os dados aí, né? A letra D é 125 mil. Isso mesmo. Vou pegar aqui os dados, né? Então a gente tem o XD, 1,5 ohms. X que é 1 ohm. O VT é 500 volts, né? E o EC, né? Que é o EAF é 503 volts. A potência por fase, ó. Como a gente viu lá na teoria do capítulo, ó, são as duas parcelas aqui, ó. A potência devida à tensão de excitação e a potência de torque de relutância máxima, né? Como eu quero o valor máximo, né? Como a gente viu aí, o delta tem que ser 45, ó. Porque o seno de 90 vai ser 1, que é o valor máximo de PR. Né? Então, eu vou pegar aqui só essa parcela aqui. E outra coisa importante aí também, ó. Isso aqui é por fase. Oi? Não entendi a pergunta. Faz a pergunta de novo, por favor. O E é o quê? O E, Aham. esse 503 aqui, é a tensão gerada na máquina.
Na fórmula eu não preciso dela, eu só preciso da tensão nos terminais da máquina, o VT. Certo. Outra coisa importante também, a fórmula aqui está por fase. É uma fase só. Como é trifásico, eu tenho que multiplicar por 3, ó. Não esquece. Substituindo aí, ó, então vai ficar 3. O VT vale 500. 500 ao quadrado. O XD, 1,5. O XQ vale 1. 2 vezes 1,5 vezes 1. Aí o seno vai valer 1. Substituindo, resolvendo aí o PR, ele vai dar 125.000. Letra D. Certo? Beleza? Querem copiar aí? Termina. Pode passar para o outro? Pode passar. Pode passar? Então vamos. Não, eu quero copiar. Então copia aí. Vou dar uns 3 minutinhos para vocês copiarem. Tira print, Bolinha, depois você copia. Não, pode copiar. Não vai estar gravada a aula? A aula não vai estar gravada? A aula tá gravada. Pode Tá, olhar. mas pega. Não adianta aí. Nada muito diferente da aula presencial, né, gente? Alguns tiram foto, outros copiam. É bem parecido. Né? Dá um tempinho aí para vocês terminarem de copiar. Também só tem mais um exemplo aí a gente finaliza a aula. Pessoal, o tamanho da letra tá bom? Pronto. Pronto? Aumenta só um pouquinho, professor, depois. Pois é, porque eu queria ver como que ia fazer. Para fazer tipo um quadro, tá vendo? Para colocar tudo. Mas aí eu vou, nos próximos slides, colocar uma letra maior. Porque fica muito pequeno, né? Aqui, né? Então vamos lá, ó. Exemplo 2. Então vamos lá. Então, ainda do mesmo capítulo, 1.3, ó. Uma máquina de polos salientes possui os seguintes parâmetros elétricos. XD é igual a 1. Aqui, ó, tá em valor PU, ó. Lembra que a gente sublinhou lá no capítulo, ó? Como que trabalha com PU? Né? Tá todos por unidade, né? Tem um valor base aí. O XQ é 0,6 PU. Você continua usando as mesmas fórmulas, não importa se a unidade é PU ou se é a unidade da grandeza mesmo. Volts, ohms, amperes, as fórmulas são as mesmas. A máquina foi sincronizada para operar como gerador em um barramento infinito alimentado com uma carga concorrente de 0,5 PU. Então, a gente tem o XD, o XQ, a corrente do gerador, 0,5 PU. Se o fator de potência da carga é 0,85 atrasado, a relação entre a tensão gerada na armadura e a tensão terminal será de... Então, vamos lá. Esse aí é um pouquinho mais complicado, certo? Esse exercício. A gente usa umas fórmulas mais complicadas aí. Então, vamos pegar. Primeira coisa, vamos tirar os dados aqui do problema. A gente tem aqui a XD, né? Que é a reatância do eixo direto. 1 PU. XQ, que é a reatância em quadratura, 0,6 PU. Certo. Pessoal, alguém está com o microfone habilitado? Desabilita aí. A corrente na armadura também foi dado, ó, o módulo dele, 0,5 PU. Que ele disse aqui, né? É um gerador que está fornecendo uma corrente de 0,5 PU para a carga. Deu o fator de potência da carga, ó. Vamos lembrar lá de circuitos elétricos. Ó. Fator de potência é o cosseno de θ, é 0,85 atrasado.
Para tirar o teto, ó, é o arco cosseno do fator de potência. Ó. Arco cosseno de 0,85, 31,8. Esse sinal negativo aqui, ó, aqui em máquinas eu preciso colocar, ó, porque ele diz que ele é atrasado, ó. Atrasado. Como é um cálculo fasorial, eu preciso dele. E, ó, eu tenho a fórmula da tensão gerada na máquina, ó. SC aqui tem um módulo e ângulo, ó. É número complexo, ó. Módulo e ângulo. Então, é o que ele está querendo, ó. Aqui, ó. O valor, ó, da tensão gerada na armadura em relação à tensão terminal. Então, na verdade, eu quero calcular a tensão gerada na armadura, né? Como é em relação à tensão terminal, é porque é o valor PU, né? A gente pode colocar essa tensão como a base, ó. É isso que a gente vai fazer. Aqui, ó, é a tensão terminal mais JXD e D mais JXQ aqui, ó. Então, anota essa fórmula aí, ó. Essa daí é a fórmula da tensão gerada. Certo? A fórmula da tensão gerada. Essa fórmula aqui, pessoal, da máquina de polos salientes. O VT eu vou considerar ele igual a 1P1. Por que eu considerei 1? Porque eu quero o quê? O valor da tensão gerada na armadura em relação à tensão terminal. Certo? São as alternativas aí, ó. Se a base é a tensão terminal, ó, se o valor dela eu considerar igual a 1, o valor que eu encontrar é quantas vezes ele vai ser, a tensão gerada vai ser da tensão terminal. Então, por isso que eu coloquei VT igual a 1. Para fazer o exercício, eu vou precisar do delta. Vou jogar nas fórmulas lá do ID e do IQ, ó. Vamos lá no livro. Lembrar aqui, ó. O ID e o IQ. Aqui, ó. Eu preciso do delta, que a gente já achou. Ó. Delta, menos 31,8, mas do teta, quer dizer, né? Menos 31,8, mas eu preciso do delta. Ó. Lá no capítulo, a fórmula do delta é essa daqui, ó, 1.12. Então, a gente de delta é dada por isso. Eu preciso do delta para jogar nas fórmulas aqui, para achar o ID e o Q. Aqui, ó, o ID e o IQ, para jogar na fórmula. Com o XD, o XQ, o ID e o IQ, pronto, eu vou achar a tensão gerada aqui. Por essa forma. Substituindo aí, ó, eu tenho o IA 0,5. Eu tenho o XQ 0,6. O θ 31,8. Certo? Aqui pode colocar um módulo, certo? Sem problema. O VD 1, o IA 0,5, o XQ 0,6 e o θ 31,8. Ó. Tem que colocar o θ aqui sem sinal. Vou dar aí 1 minuto aí para vocês fazerem. Calcula aí o delta. Qual que vai ser o ângulo de torque? Só substituir os valores, né? Faz o cálculo da tangente, depois para achar o ângulo, faz o arco tangente. Certo? Finalizaram aí? Pode seguir? Vamos ver se alguém acertou, ó. Então, substituindo aí, ó, os valores. O resultado vai dar, ó, a tangente de delta é igual a 0,22. Vai tirar o delta daqui, ó, faz na calculadora aí, arco tangente de 0,22, o ângulo de torque, ó, 12,4. 12,4 graus. Alguma dúvida aí? Calcular esse delta. Então, vamos seguir aí, né? Agora vamos calcular aí os valores, ó.
o módulo de ID e o módulo de IQ, né? Como eles mostraram lá no capítulo, as equações 1.10 e 1.11, ID e IQ, certo? Então vamos calcular aí o módulo. Vou dar também um minutinho aí para vocês calcularem os módulos aí, ó. Já tem a corrente na armadura, é quanto? 0,5. 0,5. O θ, agora tem que considerar o sinal lá, certo? É menos 31,8 e o delta 12,4. Como é menos, vai dar menos com menos mais. Certo. Isso aí também é só aplicar a fórmula, né? Para determinar o módulo. Aí o ângulo a gente precisa olhar no diagrama fasorial, mas aí eu já vou passar para vocês aqui, sempre vai ser essa regra. Só vou seguir aí, ó. Vamos ver se vocês fizeram corretamente, ó. Substituindo os valores aqui, ó. 0,5, os valores de delta, de θ e de delta, né? Vai dar aqui, ó, o ID 0,348 e o IQ vai dar 0,358. Esses aqui são os módulos. Para determinar os ângulos, eu preciso ir lá no diagrama fasorial, ó. O ângulo aqui, ó, vai ser aqui, ó. Para o valor direto, ó, eu vou pegar, ó, 90 graus menos 12,4, ó. 12,4 é o ângulo delta. Ele vai estar em 90 menos delta, ó. Vai dar em 77,6. Esse menos aqui é porque é gerador. Certo? Menos 77,6. E para achar o módulo do IQ, ó, eu pego o valor que eu achei em ID e somo 90, ó. Menos 77,6 mais 90, 12,4. Então aqui, ó, para achar os ângulos, ó, é dessa forma aqui. Pronto. Agora eu tenho o valor do VT, ó. VT, né, que é igual a 1. Tem o valor do XD, é 1. XQ, que é 0,6. 0,6. E aqui eu tenho os valores, ó, de ID, módulo e ângulo, e IQ. Aqui, ó, corrige aqui, ó. Aqui, ó. IQ, ó. Módulo e ângulo. Módulo e ângulo, módulo e ângulo. Agora, é só trabalhar ele como a gente faz lá em circuitos, ó. Então, vamos lá, ó. 1 mais J1, vou passar, ó, de retangular para polar, ó. Lembram? Só colocar pol aí na calculadora, ó. 0,1, dá um ângulo 90. Um ângulo aqui, ó, 0,348, ângulo menos 77,6. J6, ó, J é 1 ângulo 90 vezes 0,6 vezes 0,358, ângulo 12,4. Agora aqui, ó, vai dar 1, multiplica o módulo aqui, ó, 0,348, ângulo 12,4, ó. Multiplicação soma os ângulos, lembra, ó? 90 mais menos 77,6, 12,4. 1 vezes 0,6 vezes 0,358 vai dar 0,215. 90 mais 12,4, 102,4. Agora eu tenho que somar, ó. Lembram? Para somar eu tenho que passar o quê? Do polar para retangular, ó. Vai dar REC, ó. Tô passando para REC, ó. 1 mais 0,340 mais J, 0,075. E aqui, ó, menos 0,046 mais J, 0,210. Soma as partes reais, 1,294, somas imaginárias, 0,285. Finalmente aqui, ó, tá na forma o quê? Retangular. Vou na calculadora e ponho o pol e passo para a forma polar, ó. Aí agora eu vou ter o quê? O valor da tensão gerada, ó. O valor da tensão gerada, tendo como base, ó, uma tensão terminal de 1, ó. Se a tensão terminal é 1 nessa máquina, ó, a tensão gerada internamente é 1,325. A força eletromotriz, ó, é 32,5% maior do que a tensão terminal da máquina. 1,325.
Alternativas, ó. 325, letra B. Certo, pessoal? Acompanharam aí? Quer que volta alguma etapa aí do exercício? Volta no slide anterior aí, só para eu tirar um print aí. Do anterior. Esse aqui? Isso. Valeu. Certo. Pessoal, então... No enunciado, por favor, só me tirar um print. Enunciado? Tá, aqui. Beleza. Beleza? Pessoal, então o que eu tinha planejado para a aula de hoje era isso, ó. Então, mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida aí no resumo ou nos exercícios? Esse material vai estar disponibilizado para vocês também, né? E a aula vai estar gravando. Tá tranquilo. A partir de que dia o senhor vai liberar a aula gravada pra gente? Ué, pessoal, daqui a pouco eu já disponibilizo lá no APA para vocês, certo? É um link do YouTube, que a gente teve que acabar publicando no YouTube, por causa do tamanho do vídeo, tá bom? Daqui a pouco eu já disponibilizo para vocês, certo? Mais alguma pergunta? Vai estar em qual unidade isso aí? Eu vou deixar sempre na unidade 1, seção 1.1. Unidade 1, seção 1.1. Beleza. Beleza? Mais alguém? Beleza, fechado, professor. Fechado? Então, é isso aí. Então, vamos para os resumos, vamos para a lista de exercícios, ó. Professor, a lista também para entregar escaneado? Não precisa não, é só para fazer. A ideia inicial, eu acho que vai ser isso mesmo, é que a prova da primeira VA seja retirada da lista, né? Então, é para vocês resolverem, estudarem, a prova vai ser retirada de lá. Aí é aquele sistema, né? As objetivas vão ser retiradas de lá, e aquelas de cálculo, como vocês sabem, cada aluno tem um número, aquele mesmo sistema. Mas vai ser o mesmo exercício. Certo? Então, pessoal, se ninguém tem mais nenhuma consideração, acho que a gente pode terminar a aula, né? Sim. Beleza, professor, muito obrigado pela aula. Tá? Por nada, eu vou parar então a gravação aqui. Tá bom, obrigada. A gente se vê. Por nada. Até mais. Boa noite. Falou, professor. Tô. Até mais. Falou.